noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Josué, livro de Josué no Antigo Testamento, capítulo 24, verso 14. Nós estamos dando início à celebração do mês da família. Mês de maio é mês da família. Nós não podemos deixar de celebrar a família, de celebrar o lar, de celebrar o casamento, de celebrar a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar. Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Nós vamos, no dia 18 de maio, começar a turma do Casados para Sempre aqui na igreja. Então, se você conhece alguém, ou se você não fez o curso ainda do Casados para Sempre, desejar fazer, é uma oportunidade. Nós queremos iniciar no dia 18 de maio. É uma terça-feira. Então, se você deseja participar, no próximo dia 18 de maio, nós estaremos dando início à turma do Casados para Sempre nesse ano de 2021, tá bom? Então, pode convidar pessoas de fora, só que nós só temos 7 vagas, né? São só 7 casais. Não pode ter mais do que isso. Então, se você deseja participar, ou se tem alguém que queira participar, precisa dar o nome o mais rápido possível para a gente, para que você venha estar fazendo parte dessa turma aí do Casados para Sempre, tá bom? Vai ser toda terça-feira às 19 horas. Toda terça-feira às 19 horas nós vamos estar nos reunindo aqui para ministrarmos para essa turma, tá bom? Josué, capítulo 24, versículo 14. Outra coisa, meu carro quebrou, está quebrado lá no seminário, a Kombi está quebrada lá no sítio e o carro do Lenilson também está quebrado. Então, quer dizer, a gente está a pé. E amanhã de manhã a gente precisa de um carro para poder nos ajudar a ir lá no sítio, para levar o mecânico lá para a gente tentar botar a Kombi para funcionar. Porque aí, botando a Kombi para funcionar, que eu acredito que é o mais fácil, o mais rápido, a gente pode ter um veículo aqui para poder nos auxiliar. Então, eu preciso de alguém aí, que se tiver amanhã de folga, ou se puder, vir para cá amanhã de manhã para levar a gente lá, junto com o mecânico lá no sítio, para colocar a Kombi para funcionar. A Kombi é o mais fácil, né? Deu um probleminha, mas tem como resolver, rápido. Oi? Ah, tá ok. Tá jóia. Não vamos enguiçar com o Fusca, não. É o Burrinho Central? Tá bom, então beleza. O Bruno vai trazer o Fusca, vai deixar aí para a gente ir lá. Porque nós precisamos levar o mecânico lá para resolver. Aí depois nós vamos ter que resolver o carro do Lenilson, o meu, para poder a gente rodar, irmão, porque a gente roda com esses carros. Tudo que a gente faz aqui na igreja, dessa obra aí da Casados para Sempre, obra da igreja, pegar material, pegar cimento, pegar as coisas, é tudo no nosso carro. A gente faz isso. Esses dias o pastor entrou no meu carro e falou, cara, teu carro está todo sujo. Aí eu carrego o material, carrego tudo aqui dentro. Né? Então, a gente usa, a gente não tem esse negócio, não. Mas aí, essa semana, a gente está precisando de ajuda aí, porque deu zebra para a gente. Tá bom? Lenilson foi socorrer a Kombi, acabou o carro dele quebrando no meio do caminho. Né? Então, a gente precisa aí de ajuda para amanhã. Tá bom? Vamos lá. Josué, capítulo 24, verso 14. Vamos ficar de pé? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade,
e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cujas terras habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. O povo de Israel estava diante de uma escolha. E por que eles estavam diante de uma escolha em relação a servir ou não servir a Deus? Porque no período em que eles trabalharam para conquistar a terra, no período em que eles trabalharam para tomar posse daquilo que Deus havia dado a eles, eles começaram a sofrer influências do povo que viviam por ali. Não somente eles, mas os seus pais também foram influenciados na caminhada pelo deserto. E passaram a permitir a adoração a outros deuses. Passaram a permitir o culto a outros deuses. Ou seja, eles deixaram o concerto, a aliança com o Senhor e foram influenciados pelas pessoas, pelos povos que moravam ali naquela região. E agora Josué, já próximo de sua morte, já com a idade avançada, chama o povo e diz ao povo o seguinte: olha, vocês precisam se posicionar. Porque, afinal de contas, quem nos deu essa terra? Afinal de contas, quem nos trouxe até aqui? Quem operou milagres na nossa vida? Quem nos sustentou durante todo esse tempo? Quem nos fortaleceu para que pudéssemos permanecer de pé? Quem foi? Ora, se foi o nosso Deus que nos sustentou, que nos ajudou, que fez milagres entre nós, que nos livrou dos ataques do inimigo, se foi o nosso Deus, nós precisamos servi-lo com fidelidade. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos a esse Deus, não abandonaremos esse Deus. Não deixaremos esse Deus por conta da modernidade aqui deste lugar. Porque com certeza, aquele lugar onde eles estavam, aquela região, era uma região diferente daquilo que eles estavam acostumados. As pessoas eram envolventes e por conta disso acabavam atraindo o povo de Deus. E eu creio que não é diferente nos dias atuais. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas são envolventes e as coisas que nos cercam são atraentes aos nossos olhos. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos reafirmar a nossa fé, a nossa confiança em nosso Deus. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que o povo diz o seguinte: olha, nunca deixaremos ao Senhor. Nunca abandonaremos a esse Deus. Ele nos tirou da escravidão. Eles lembraram disso. Eles lembraram que quem tirou eles da escravidão foi o Senhor. E nós precisamos lembrar que quem nos tirou da escravidão do pecado, quem nos tirou da escravidão da morte,
foi o nosso Deus. Quem nos tirou da escravidão, da ignorância, foi o nosso Deus. E eles disseram, olha, nunca deixaremos ao Senhor. Ele nos tirou da escravidão. Ele nos guardou na trajetória no deserto. Diz o texto bíblico que quando era noite, o Senhor colocava uma coluna de fogo para proteger o povo. E quando era dia, o Senhor colocava sobre eles uma nuvem para os guardar do sol escaldante. Deus guardou o povo em toda a sua trajetória. E Deus tem nos guardado em toda a nossa trajetória de vida. Se você olhar para trás, se nós olharmos para trás, nós vamos ver que Deus nos guardou até aqui. Porque quantas coisas ruins não aconteceram ao nosso redor. Até mesmo amigos nossos, que hoje não estão aqui, que morreram. E não morreram por conta de uma enfermidade, não morreram naturalmente, morreram por conta da violência, por conta da maldade. Por conta daquilo que de ruim acontece entre nós, mas o Senhor nos guardou até aqui. Você está aqui, nós estamos aqui, porque o Senhor nos guardou na nossa trajetória. O Senhor nos guardou quando nós estávamos lá, na universidade. O Senhor nos guardou quando nós estávamos lá no trabalho. O Senhor nos guardou quando nós estávamos andando pelas ruas. O Senhor nos livrou. E eles disseram, olha, o Senhor nos guardou, nós não deixaremos esse Deus. Ele nos livrou do ataque dos inimigos. Quantos inimigos se levantaram contra Israel? E inimigos ferozes. Inimigos cheios de ódio no coração, de raiva, por conta simplesmente da bênção do Senhor sobre o seu povo. E não é diferente nos dias atuais. Quando pessoas se levantam contra nós, sem motivo algum, sem nós darmos motivo algum, simplesmente pelo fato de olharem para nós e verem a paz de Cristo em nós. Porque nós não vivemos murmurando e reclamando das coisas por aí. Inimigos se levantaram, ataques foram feitos, mas o Senhor os guardou. O Senhor os livrou. Então eles disseram, olha, nós não deixaremos a esse Deus, nós não abandonaremos a esse Deus, nós não deixaremos esse Deus santo, porque a palavra de Deus diz que Deus é santo, nós não deixaremos esse Deus zeloso. E sabe o que significa Deus zeloso? Deus zeloso é aquele que está sempre cuidando da gente, sempre suprindo as nossas necessidades. Nós oramos e Deus respondeu as nossas orações. Nós clamamos e Deus tem respondido as nossas orações. Por conta disso, nós não deixaremos esse Deus. Foi a resposta do povo. Foi a resposta do povo. Josué reuniu o povo e disse para eles, olha, eu não sei se vocês vão fazer a mesma coisa que os seus pais fizeram. Eu não sei se vocês vão cometer os mesmos erros que eles cometeram, mas eu e minha família, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E eu creio que é necessário, cada um de nós que estamos aqui, reafirmarmos também, assim como Josué reafirmou o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor. Os dias são difíceis. Vivemos um tempo de frieza espiritual muito grande. Há uma frieza espiritual. E a gente consegue sentir, a gente consegue perceber isso. Porque há um tempo atrás havia um comprometimento maior com as coisas de Deus. Havia um trabalho mais forte relacionado às coisas de Deus, mas hoje as pessoas estão frias, estão distantes. Estamos vivendo um tempo de relativismo, onde tudo é relativo, não importa o que você faça, não importa da forma como você vive. O que importa é você respeitar o outro, é você respeitar
a diferença, como você vive não importa, mas você só precisa respeitar o outro. E por conta disso as pessoas vão aderindo a um humanismo filosófico terrível, que distancia o homem de Deus, porque coloca o homem como sendo responsável por modificar a sua vida, as suas relações, como sendo capaz de solucionar todos os seus problemas. E nós sabemos que o homem por si, ele nunca vai conseguir resolver o problema da morte. Ele pode até resolver o problema do conforto, ele pode resolver o problema da comodidade, ele pode resolver o problema do transporte, da cultura, da música, da arte, seja lá do que for, mas o problema da morte, da vida, ele não tem como responder, ele não tem como resolver. Mas ainda assim, muitos têm desviado os seus olhares de Deus, da palavra do Senhor, para olhar para si próprio e para o homem. Nós estamos vivendo um tempo do individualismo. Tempo do individualismo, cada um por si, Deus por todos. Nós estávamos assistindo um filme agora de tarde, eu e João, um filme meio apocalíptico, onde um meteoro cai na terra e dizima toda a vida sobre a face da terra, a não ser um grupo de escolhidos que se esconderam num bunker e se protegeram ali. O interessante do filme é que em meio ao caos, em meio à ameaça da queda do meteoro, as pessoas começaram a revelar e a mostrar o seu caráter. Uma começou a matar a outra, para poder comprar ou pegar aquilo que achava que seria necessário para a sobrevivência. Aí começou uma a matar a outra. Começaram a invadir supermercados, começaram a invadir farmácias. Só que quando chegava lá na farmácia, tinha um cara lá pegando o mesmo medicamento que ele queria pegar, ele não dividia, não, ele matava o outro, tomava do outro e ia embora correndo. Ou seja, cada um preocupado com o seu interesse, a sua necessidade, o outro que se dane. Teve um camarada que foi capaz de sequestrar uma criança, jogar a mãe da criança para fora do carro e ficar com a criança, para poder usar a criança para se beneficiar, em meio ao caos. E eu falei para o João, é nessas horas de crise que as pessoas começam a mostrar o seu verdadeiro caráter. Elas começam a mostrar quem elas realmente são. E nós temos vivido num tempo de individualismo, onde cada um está preocupado com o seu desejo, com a sua vontade, e não está nem aí para o outro, para o simples. Em meio aos problemas da vida, nós estamos vivendo um caos, mas ainda assim, nós precisamos escolher o Senhor. Eu não sei quem vocês vão escolher em meio a tudo isso que está acontecendo, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi a palavra de Josué. Eu escolho servir ao Senhor. Eu escolho servir ao Senhor mesmo que os meus parentes não queiram, mesmo que a minha família não queira, eu vou servir ao Senhor. A palavra de Josué estava voltada para isso, sabia? Porque nem sempre a nossa casa quer fazer a mesma coisa que a gente quer. Não é? Nem sempre os nossos filhos querem fazer o que a gente quer. Eu quero que os meus filhos sirvam ao Senhor, mas eu não sei se meus filhos querem servir ao Senhor. Mas Josué não se importou com isso. Ele disse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou trabalhar para que a minha casa sirva ao Senhor. Vou trabalhar para que minha família sirva ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou trabalhar pelos meus. Mesmo que eles não queiram. Mesmo que eles estejam frios. Ainda que a tua esposa esteja fria. Ainda que teu esposo seja fria, diga, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, porque você vai lutar pela sua esposa, você vai lutar pelo seu esposo, você vai lutar pelos seus filhos, para que eles estejam juntamente com você, na presença de Jesus, na casa do Senhor, mesmo que eles estejam desanimados, e mesmo que eles não creiam, mesmo que eles não acreditem,
alguém da casa, alguém da família precisa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quem é de nós que não enfrenta isso? Filhos descrentes, esposo descrente, esposa descrente, filho desanimado, pai desanimado, mãe desanimada. Quem é que não enfrenta isso? Todos nós enfrentamos isso. Filhos e filhas, parentes que perderam a fé, quem é que não enfrenta isso? Todos nós enfrentamos isso, mas ainda que estejamos enfrentando isso, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós precisamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu vou escolher andar no caminho do Senhor com a minha família. Seguir a verdade de Deus, seguir os valores de Deus, seguir os princípios de Deus, ainda que o mundo tente nos arrastar na direção contrária. Eu vou continuar servindo ao Senhor, o meu Deus. Alguém tem que ser coluna na sua família. Alguém tem que ser coluna na sua casa, para que a sua casa não desmorone, para que a sua família não desmorone como muitas famílias estão desmoronando. Josué, ele disse: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se a casa toda de Josué era serva do Senhor, servia ao Senhor, não sei. Não tem como eu afirmar isso. Mas eu tenho certeza que Josué estava lutando para manter toda a sua família aos pés da cruz. E nós precisamos lutar. Não podemos aceitar que a nossa casa, que a nossa vida seja engolida por esse mundo, seja engolida por coisas, ideias, pensamentos passageiros. Não podemos permitir. Não podemos permitir que os nossos desejos venham ser maiores do que o desejo de Deus. Não podemos permitir que a nossa vontade seja maior do que a vontade de Deus na nossa vida. Não podemos permitir que os prazeres dessa terra venham ser maiores do que o estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. O salmista dizia: olha, quando nós estávamos na beira do rio, lembrando da casa de Israel, nós estávamos como quem sonha. Nós estávamos como quem sonha, do desejo de estar na casa do Senhor, adorando a Deus. E esse desejo precisa ser muito maior do que o desejo de estar aproveitando os prazeres dessa terra, em meio às pressões da sociedade, porque a sociedade nos pressiona. O mundo que está ao nosso redor nos pressiona. Mas ainda que a sociedade, o mundo, venha nos pressionar, eu vou continuar dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família continuaremos servindo ao Senhor. Ainda que os meus filhos não queiram, ainda que eles venham querer desistir, ainda que eles venham querer desanimar, nós continuaremos servindo ao Senhor. Nós continuaremos adorando a Deus. Porque talvez, em um determinado tempo, o amor de Deus que está em nós venha produzir efeito na vida deles, no coração deles. Porque a palavra de Deus diz que se nós ensinarmos o caminho que deve andar, quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Pode ser que ele sofra percalços, dificuldade, mas a gente tem que confiar que ele vai andar no caminho reto em algum momento da sua vida. E nós esperamos que esse momento seja antes que Jesus volte, antes de Jesus voltar. Nós precisamos reafirmar o nosso pacto, a nossa confiança no Senhor nosso Deus e dizer: olha, eu não sei o que vocês vão fazer. E eu digo isso para os meus filhos: eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei qual é o caminho que vocês vão querer trilhar, mas eu vou trilhar o caminho do Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Porque tudo que tenho, tudo que sou,
veio da mão de Deus. Ah, se não fora o Senhor. Ah, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nos fortalecendo, nos abençoando, abrindo as portas, nós não seríamos tudo aquilo que somos. E se somos, somos por causa do Senhor. Porque o Senhor, foi Ele que abriu as portas, foi Ele que endireitou o caminho, foi Ele que nos colocou na trilha, e a Ele nós devemos a honra, a glória e o louvor. Esse mês de maio é o mês da família, que nós venhamos consagrar nossa família, nossos filhos ao Senhor, porque os tempos são maus, irmãos, os dias são difíceis, a todo custo tentam mudar a configuração da família, a configuração da casa, mas quem criou a família foi Deus. O plano divino estava incluído a família. Quem estabeleceu o casamento foi Deus. Quem uniu o homem e a mulher para que esses gerassem filhos foi Deus. Mas o mundo e as suas concupiscências, ou seja, e os seus desejos, desejo de fazer o que bem entendem, de viver da forma que acreditam, tentam a todo custo mudar esta configuração divina. Mas ainda que isso venha sobre nós, eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Amém?